Um dos maiores apoiadores da renovação do contrato, o treinador Fernando Diniz praticamente garantiu a permanência do atacante holandês Memphis. E ainda falando sobre atacante, também sobre o treinador Fernando Diniz, após marcar 2 gols em 2 jogos seguidos, Pedro Raul diz entender as críticas e também falou sobre a confiança que o Fernando Diniz tem por ele e vazaram imagens da suposta nova terceira camisa dessa temporada de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre suposta nova terceira camisa. Nesse último final de semana vazaram imagens do que pode ser a nova camisa do Timão para essa temporada de 2026. O Corinthians já lançou, inclusive já estreou há alguns meses as duas camisas, o uniforme número 1 e o uniforme número 2 dessa temporada de 2026, que nesse ano é a homenagem à invasão, onde mais de 70 mil corintianos invadiram o Rio de Janeiro em 1976. E as duas camisas dessa temporada 2026, essas camisas que homenagearam a invasão, foram bastante elogiadas. E essas novas camisas, lembrando que são lançadas ali em até no máximo o mês de abril, nesse ano tivemos um pequeno atraso, e lembrando que no período do aniversário do clube, sempre é lançada a terceira camisa, que é chamada uniforme comemorativo. E já vazaram as primeiras imagens do que pode ser a nova terceira camisa desse ano de 2026. Aqui está a camisa, ela que também traz a homenagem à invasão de 1976. E o azul, na verdade, teria uma homenagem especial. A inspiração seria o uniforme utilizado pelo lendário goleiro Tobias, um dos grandes personagens da história do Corinthians. Tobias, que defendeu o Timão até 78, teve um papel importante, uma das conquistas mais marcantes do clube. Em 77, esteve no elenco e conquistou o Campeonato Paulista, título que encerrou um jejum do Timão de 23 anos sem conquistar nada. Então, supostamente essa será a terceira nova camisa dessa temporada de 2026, mas por enquanto nada confirmado. A minha opinião quanto às imagens que foram vazadas dessa suposta nova terceira camisa é a seguinte: estamos falando da terceira camisa. Sempre é uma camisa comemorativa, uma camisa com uma cor diferente e em algumas situações essas camisas acabam sendo motivos de muitas críticas. Essa tonalidade na cor azul, alguns vão gostar, mediante a cor, um azul ali claro que acaba chamando muita atenção. Muitos vão considerar uma camisa bonita, enquanto outros vão criticar. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu sempre gosto, quando falamos do Corinthians entrar em campo, a camisa preta e a camisa branca. Mas claro, nós tivemos aí outras camisas que fizeram muito sucesso, como por exemplo a camisa do Ayrton Senna, a camisa laranja de 2015. Eu particularmente gosto muito e gosto tudo que for na tonalidade da cor laranja. Essa camisa que eu estou usando aqui, que é uma camisa da comissão técnica, eu também acho uma camisa muito bonita. E para falar bem a verdade para vocês, qualquer camisa que tenha esse escudo aqui sempre é linda. Então, se for uma camisa assim, de repente, para você ir até a arena, para acompanhar um jogo, nessa cor azul, sinceramente ficou legal, vai chamar bastante a atenção. Volto a dizer, para entrar em campo, eu prefiro o preto e o branco, as cores tradicionais do Corinthians, mas estamos falando de uma camisa comemorativa e absolutamente cada um tem o direito de gostar ou de não gostar daquilo que melhor entender e basta cada um respeitar a opinião de todos, que é o mais importante.
E agora vamos falar sobre o atacante Pedro Raul, que após marcar 2 gols em 2 jogos seguidos, ele diz entender as críticas e também falou sobre a confiança que o treinador Fernando Diniz vem tendo com ele. O Pedro Raul, ele no ano passado arrebentou jogando pela equipe do Ceará. O Ceará caiu, mas o Pedro Raul fez muitos gols por lá. Retornou nesse ano com trazendo muita confiança para nós. Mas o Pedro Raul, vários meses, ele conseguiu apenas 2 assistências, até que no jogo do dia 6 de agosto contra o Internacional, marcou um gol de cabeça. Infelizmente, nós vencemos aquele jogo, mas fomos eliminados na Copa do Brasil contra o Bragantino, no último final de semana, mais precisamente domingo, dia 9 de agosto. Pedro Raul, mais uma vez sendo titular, tendo a missão de substituir o Yuri Alberto. E no finalzinho do jogo, quando o Corinthians vencia por 1-0, cruzamento do Mateuzinho, Pedro Raul subiu de cabeça, marcou o seu segundo gol consecutivo em 2 jogos, o segundo gol do Corinthians naquela partida, gol que garantiu a vitória do Timão. Depois do jogo, ainda na beira do gramado, o Pedro Raul falou sobre as críticas, também sobre a confiança que o Diniz vem tendo nele. Vamos às palavras do Pedro Raul. Eu estava precisando dessa sequência. Se não me engano, é a primeira vez que eu tenho essa sequência com a camisa do Corinthians. O professor me dá muita confiança. O grupo me ajuda muito todos os dias. Eu sou um cara que trabalha muito. Eu entendo as críticas. Atacante vive de gol. Sou cobrado para isso e jogo no maior time do Brasil. A cobrança e as críticas são justas. É algo que me motiva, me faz crescer. Eu tento pegar as coisas positivas e tirar as negativas. Então, o Pedro Raul deu uma declaração aí importantíssima, surpreendente até, mediante a consciência que ele teve para responder, e diz entender e entender muito as críticas que ele vinha recebendo, porque não estava marcando gols. A minha opinião quanto a essas palavras do Pedro Raul é a seguinte, vou ser sincero com vocês. O Pedro Raul, ele me surpreendeu não somente pelas palavras, mas sim pela tranquilidade que ele falou. A sensação que eu tive é como se o Pedro Raul estivesse preparado há muitos meses para essa entrevista, para essa fala. Por quê? Porque ele demonstrou muita tranquilidade, muita serenidade e estar muito consciente daquilo que estava falando, principalmente reconhecendo a pressão. Então, Pedro Raul, na verdade, ele transformou as críticas em um incentivo para ele evoluir. Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Por isso que ele me surpreende. Geralmente, quando um jogador vive essa fase ruim e acaba acontecendo esses momentos positivos, jogadores acabam falando de uma certa forma agitada, ali naquele momento e tudo, às vezes até fala alguma coisa que não deve, e o Pedro Raul não. Pedro Raul tranquilo, entendendo e tudo mais, e falando, Corinthians maior time do Brasil. Sinceramente, sensacional as palavras do Pedro Raul. Quem me acompanha sabe que eu sempre torci pelo Pedro Raul e ainda continuo torcendo. Quem sabe a fase ruim do Pedro Raul não passou e a fase boa do Pedro Raul, aquele Pedro Raul do Goiás, aquele Pedro Raul do ano passado jogando pelo Ceará, será que agora não chegou no Corinthians? Vamos torcer para que sim. Afinal de contas, é jogador do Timão e vamos torcer e torcer muito por ele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as palavras de um dos maiores apoiadores para a renovação do contrato do atacante holandês Memphis. O Fernando Diniz praticamente anunciou a renovação do contrato do Memphis, inclusive até citando aí os dias que possivelmente o Memphis deve voltar a trabalhar, deve voltar a treinar. Ainda estamos vivendo a novela sobre a renovação do Memphis. Conforme estamos acompanhando, muitas coisas acontecendo desde a semana passada, dia 4 de agosto, quando o Memphis retornou ao Brasil, exames, testes e tudo mais, e até agora nada do anúncio da renovação do jogador. Avanços aconteceram, depois regressos também, aí tivemos no último final de semana umas cláusulas sendo travando a renovação, também tivemos informações que essas cláusulas foram resolvidas,
e que a qualquer momento o Corinthians poderia anunciar a renovação do Memphis. Aqui, a palavra que eu mais tenho usado para vocês é a palavra cautela, porque nos últimos meses eu sempre falei para vocês que eu achava que o Memphis não iria renovar, por causa de alguns políticos. E o que está acontecendo? A comprovação. Alguns políticos realmente não querendo a renovação. E é por isso que até agora essa renovação não está confirmada. Quando o Memphis aceita alguma coisa, inventam alguma outra para que de repente o negócio não aconteça. Eu já até comentei com vocês que chega a determinado momento que eu acho que querem que o Memphis desista e depois falam: ah lá, o Memphis desistiu, a culpa não é nossa. Mas enfim, estamos acompanhando aí, eu acredito que nos próximos dias, próximas horas, na verdade, teremos um desfecho final. Depois da vitória diante do Bragantino, e quem acompanha toda essa situação e torce para que o Memphis fique, é um dos maiores apoiadores da permanência, é o treinador Fernando Diniz. Claro que na entrevista coletiva ele foi perguntado sobre o Memphis, ele praticamente garantiu, quase cravando a permanência, e também falando sobre a previsão de repente o Memphis voltar a treinar. Vamos para as palavras do Diniz. O Memphis está muito próximo de assinar e voltar a treinar. Pode ser amanhã. O amanhã que o Fernando Diniz disse é hoje, segunda-feira. Pode ser na terça-feira, aí é amanhã. Mas sei que o negócio está quase fechado. Quanto ao jogo, aí ele falando do Memphis na Argentina, tem chance. A gente não sabe se ele vai ser regularizado e se ele vai ter tempo hábil para poder estrear na quinta. Sobre os treinamentos, ele já fez testes no clube, ele está com um percentual de gordura baixo e está apto para contribuir. Não quero criar uma expectativa de se ele vai jogar ou não, mas pode ser que esteja entre os relacionados. Então, o Fernando Diniz vive uma expectativa enorme para a renovação do Memphis e para mim, sinceramente, o Diniz já montou o planejamento que ele quer para o jogador. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Fernando Diniz praticamente anunciou a renovação do Memphis. O Fernando Diniz praticamente revelou os planos que ele tem para o Memphis, que é o jogador, ele já sabe a questão do percentual de gordura, as condições físicas do jogador, e o Fernando Diniz, ele revela que o Memphis, sendo confirmada a assinatura, ele quer que o Memphis esteja pelo menos entre os relacionados lá na Argentina. Isso ficar evidente que o Fernando Diniz já montou o planejamento para o Memphis. Inclusive, na intenção do Fernando Diniz já era para o Memphis estar treinando há muito tempo. Mas eu ainda continuo mantendo a cautela. Para quem está me acompanhando desde o início dessa novela, é o que eu mais tenho usado. Quando muitos dizem, vai anunciar, eu venho aqui e falo para vocês cautela. Por quê? Por causa dos políticos que eu falo para vocês há meses. É ano de eleição. O Osmar Stabile não quer perder apoio. Se ele renovar com o Memphis, ele vai perder apoio. Só que, infelizmente, esses políticos não pensam no clube. Eles querem que o Memphis vá embora, cobre uma dívida que vai remontar juros, daqui a pouco chega a 100 milhões, ele fora vai ganhar mais do que ele jogando no Corinthians. Aqui, ficando, a dívida é parcelada e tudo mais, e sabemos que é um jogador que vai dar retorno dentro de campo. Então, por que estão fazendo isso? Puro ego. Pessoas que não pensam no clube, e sim em seus benefícios. Lembram quando o Memphis disse, depois do título da Copa do Brasil, que gostaria que os políticos que não querem o bem do clube fossem a M, que fossem embora? São esses. E hoje alguns têm total influência e até poder de decisão sobre o atual presidente. É isso que um modelo associativo, uma gestão nada profissional faz. Os profissionais do clube querem a renovação do Memphis. O departamento financeiro já disse que compensa mais renovar do que não renovar. Mas é isso. Enfim, vamos aguardar. O Diniz já tem todos os planos para o Memphis. O Diniz já planejou tudo que ele quer para o jogador a partir do momento que a renovação for confirmada, e vamos aguardar. Eu acredito que até a terça-feira, dia 11, alguma definição vai ter que sair. Não é possível que não saia.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!